Olá pessoal, vamos iniciar a segunda parte da aula de hoje. Vamos falar agora sobre congruência de triângulos. Quando que dois triângulos são congruentes? O que significa congruência de triângulos? Então, como exemplos, vamos dar o triângulo ABC e o triângulo DEF. Observe que o ângulo A é igual ao ângulo D, a mesma marca. Com dois risquinhos, mostramos que o ângulo E e o ângulo B têm a mesma medida. E com três risquinhos, mostramos que a medida do ângulo F e C é a mesma. Ao mesmo tempo, AB tem 3 centímetros, DE 3 centímetros. BC 5,5 centímetros. Aqui também é a mesma medida. E DF 4,5, AC 4,5. É possível, então, deslocar esse triângulo aqui, fazendo uma rotação, de modo que os lados sejam correspondentes, ficam um sobre o outro, coincidindo. Vamos ver como seria isso daqui? Então, a gente vai fazer o deslocamento. O vértice A em cima do vértice D, o vértice B em cima do vértice E e o vértice C em cima do vértice F. Isso ocorrendo significa que os lados correspondentes ou homólogos são congruentes. O lado AB é congruente ao lado DE. O lado BC congruente com o lado EF. E o lado AC congruente com o lado DF. Do mesmo modo, os ângulos internos correspondentes são congruentes. O ângulo A congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo F. Quando isso ocorre, dizemos que os triângulos ABC e DF, no exemplo, são congruentes. Indicamos triângulo ABC congruente, esse sinal significa congruência, ao triângulo DEF. Ficou claro para vocês? E o que acontece na congruência de triângulos? Eu preciso provar sempre todos esses casos? Bom, vamos observar algumas propriedades importantes. O conceito matemático de congruência de triângulos estabelece que dois triângulos são congruentes quando cada lado de um é congruente com o seu correspondente ou homólogo no outro. Cada ângulo de um dos triângulos é congruente ao seu correspondente no outro triângulo. Assim, para ver a congruência de triângulos, são necessários 6 congruências. Os 3 lados correspondentes são congruentes e os 3 ângulos correspondentes são congruentes. Porém, no estudo dos casos de congruência, nós vamos verificar que nem sempre é necessário você conhecer esses 6 casos. Conhecendo 3 elementos, é possível concluir os demais. E o primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes, então eles são congruentes. Observe aqui na figura, eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo PQR. Observe aqui o ângulo A em azul, o ângulo P em azul. AB, 2 risquinhos. PQ, 2 risquinhos. AC, 1 risquinho. PR, 1 risquinho. Lado, ângulo, lado. 2 lados e o ângulo entre eles são correspondentes congruentes. Ok? Quando isso acontece, AB congruente a PQ, ângulo A congruente ao ângulo P, AC congruente a PR, nós dizemos que os triângulos são congruentes. O terceiro lado que não falou aqui, BC, vai ser igual ao terceiro lado aqui. O ângulo C, que é oposto a 2 risquinhos, vai ser igual ao ângulo R, que é oposto ao ângulo de 2 risquinhos. E o ângulo B, que se opõe a 1 risquinho, vai ser congruente com o ângulo Q, que se opõe a 1 risquinho. E nesse caso, os 2 triângulos são congruentes. Legal? Tranquilo?
tenho dois lados e o ângulo entre eles correspondentes congruentes. Quando isso acontece, os triângulos são congruentes e eu posso concluir a congruência do terceiro lado e a congruência dos dois lados, dos dois ângulos correspondentes. Legal? Próximo caso, ângulo, lado, ângulo. O caso ângulo, lado, ângulo diz que se dois triângulos possuírem dois ângulos e o lado compreendido entre eles, respectivamente congruente, eles serão congruentes. Então aqui eu tenho dois ângulos, ó. Ângulo B com um risquinho, ângulo S um risquinho, mesma medida. Ângulo C, dois risquinhos, ângulo T, dois risquinhos, mesma medida. A distância de BC é a mesma distância de ST. Então, isso significa que os dois triângulos ABC e RST são congruentes e apresentam o ângulo B congruente ao ângulo S, o lado BC congruente ao lado ST e o ângulo C congruente ao ângulo T. Como consequência disso, o terceiro ângulo e os outros dois lados também serão respectivamente congruentes. O ângulo A vai ser congruente ao ângulo R, o lado AC, oposto ao risquinho, vai ter medida igual ao lado RT. E o terceiro lado AC, AB e RS também serão congruentes. Assim, os dois triângulos são congruentes. Beleza? No caso lado, lado, lado. Se os triângulos aqui colocados ABC e MNP têm lados correspondentes congruentes, ó, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos. Ok? Então, se os três lados são congruentes, eu posso concluir que os três ângulos também serão congruentes e esses dois triângulos serão congruentes. Legal? Tranquilo? Esse é o terceiro caso, lado, lado, lado. Tem mais um caso que é o lado ângulo adjacente e ângulo oposto. Observe. Eu tenho um lado, um ângulo que forma esse lado e um ângulo que é oposto a esse lado. Quando isso acontece, estamos aqui estabelecendo as relações de igualdade. Lado BC, lado YZ são congruentes. Ângulo B e ângulo Y, que formam o lado BC e YZ, são congruentes. E o ângulo oposto A, ângulo oposto X, são congruentes. Nesse caso, os triângulos serão congruentes, o ângulo restante serão congruentes e os lados restantes também serão, respectivamente, congruentes. Dizemos assim, então, que os triângulos ABC e XYZ são congruentes. Para finalizar a congruência de triângulos, vamos falar do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, ok? Então, no triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Se dois triângulos retângulos possuem um cateto e a hipotenusa respectivamente congruentes, então esses triângulos são congruentes. A demonstração disso será bem fácil quando a gente estudar o Teorema de Pitágoras, que vai ser estudado aqui nesse nono ano com vocês. Legal? Então assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Vocês já viram a parte de segmentos notáveis. Agora nós trabalhamos com congruência de triângulos e vocês podem resolver o questionário 1 da semana 5. Um bom estudo a todos. Um abraço.